Então, aí, ó, correção de atividades, primeira e segunda semanas do PET 1. Atividade avaliativa, as atividades avaliativas e atividades do PET. Terceiro ano, professor Beto. Então, vamos lá. A primeira atividade que nós fizemos lá, aquela avaliativa, acho que eram 5 questões. Então, a primeira questão. Um dos fatos que fizeram o processo de independência do Brasil ser diferente das demais nações da América Hispânica foi, tá? Então, o que diferenciou a independência do Brasil para a independência dos outros países aqui da América, né? Hispânica, né? Quer dizer, da Espanha. O Brasil, se nós estudarmos aí, o Brasil foi o único país que foi colonizado por Portugal aqui na América. Os outros países foram colonizados pela Espanha, um ou outro ali pela França. Então, o Brasil foi colonizado por Portugal, aqui na América. E o que diferencia a independência do Brasil para a independência dos outros países, das outras colônias espanholas? Então, vamos ver as alternativas. Entre essas alternativas aí, foi o quê? A vinda da família real portuguesa para o Brasil. O único país, a única colônia aqui na América que recebeu a família real, que a família real veio morar aqui, e transformou o Brasil no centro do reino, o Brasil passou a ser o reino. Então, a diferença aí entre a independência do Brasil e a independência dos outros países aqui da América foi que a vinda da família real para a colônia. A questão 2. Observe atentamente o quadro de Pedro Américo, Independência ou Morte. Tem o quadro do Pedro Américo aí. A questão pede para a gente observar e responder aí, assinalar a alternativa aí. A pintura exalta a figura de Dom Pedro I como o único protagonista do processo emancipatório brasileiro. Olha lá, o Dom Pedro está lá no centro, ele é o centro das atenções. Os outros cavaleiros que estão ali, todos estão virados, todos estão olhando para Dom Pedro I. Ele é a figura central da independência do Brasil. Lembrando que esse quadro aí foi pintado muitos anos depois da independência e não retrata a realidade, tá? Ele não tinha esse tanto de pessoas junto a Dom Pedro. Foi uma imaginação do Pedro Américo, como deveria ser esse processo de independência. Ali é quando o Dom Pedro, à margem do riacho, do rio Ipiranga, ele vai falar independência ou morte. A cena não retrata a realidade do que aconteceu, tá? Mas nesse quadro aí está exaltando a figura do Dom Pedro I. Questão 3. No tempo da independência do Brasil, circulavam nas classes populares do Recife trovas que faziam alusão à revolta escrava do Haiti. Tá? O Haiti tinha passado por um processo revolucionário, alimentado pelos ideais iluministas, pelos ideais que fizeram a Revolução Francesa. E então essa notícia chegou ao Brasil, tá? Então, numa das trovas, são versos, feitos lá em Recife, falava o seguinte: marinheiros e caiados, todos devem se acabar, porque só pardos e pretos o país hão de habitar. Está falando que o Brasil deve fazer uma revolta, e que o Brasil, os habitantes do Brasil devem ser os pardos e os pretos, tá? O período da independência do Brasil registra conflitos raciais, como se depreende
dos rumores acerca da revolta escrava do Haiti, que circulavam como a população escrava e entre os mestiços pobres, alimentando seu desejo de mudança. Tá? Então, aqui no Brasil, lá em Recife, né, e outras partes da colônia, existia, né, esse rumor, né, circulava as notícias da independência do Haiti. Independência do Brasil. A independência do Brasil, em 1822, foi fruto de uma série de fatores, cujo ponto de partida se pode localizar na vinda da família real para o Brasil, em 1808. Com a corte no Brasil e a sede da monarquia para cá transmutada, deflagrou-se uma verdadeira inversão de papéis, tornando-se Portugal uma colônia de uma colônia sua. A tentativa de Portugal de reverter essa situação e tornar-se novamente metrópole do Brasil foi revelada de forma mais contundente através da Revolução do Porto, de 1820. Revolução do Porto, né, ocorreu lá em Portugal, foi quando eles tiraram, né, a influência dos ingleses, né, que os ingleses haviam ajudado os portugueses a expulsar Napoleão, né, a expulsar os franceses de Portugal, e então, a partir daí, os ingleses começaram a ter essa influência na administração portuguesa. A Revolução do Porto foi isso, né? É a retomada do poder pela família real portuguesa e a tirada, né? Tiraram essa influência inglesa de Portugal. Tá? Então, foi, né, através dessa revolução aí que Portugal começou a reverter, né, aquilo, né, de o Brasil deixar de ser o centro do reino e voltar a ser uma colônia. Sobre a independência do Brasil, é correto afirmar que o projeto vencedor contemplava a manutenção da escravidão, a separação entre Brasil e Portugal e a continuidade de Dom Pedro no trono. Então, a independência do Brasil, como a gente falou, né, a emancipação do Brasil, ela foi uma emancipação muito assim, de pouca influência no que já acontecia aqui no país. Separou o Brasil de Portugal? Tudo bem, separou. Mas quem governava o Brasil era o filho do rei de Portugal. Né? Houve a manutenção da escravidão, né? Continuou existindo escravos no Brasil. Dom Pedro foi, né, fez a proclamação aí da independência, mas continuou no trono, né? Então, continuou a ligação entre Brasil e Portugal. Então, o projeto vencedor contemplava, né, a manutenção da escravidão, a separação entre Brasil e Portugal e a continuidade de Dom Pedro no trono. Agora são as atividades que estavam lá no PET, né? São, acho que, 3 atividades. Observe o quadro abaixo, né? O quadro daquele que nós vimos, né? Dos partidos brasileiros que existiam aqui no Brasil. O Partido Brasileiro e o Partido Português, sendo que o brasileiro ele era dividido em 2 grupos, né? Os conservadores e os liberais. Aí vem uma pergunta aí. Ao analisarmos os grupos políticos que se organizaram no Brasil pós-independência, podemos concluir que havia uma divergência de opiniões entre os membros dos grupos políticos no Brasil, em torno de seus projetos para o país, o que ocasionou uma série de atritos ao longo do período imperial. Tá? Então, existiam divergências, né? Tinha o grupo brasileiro conservador, tinha o liberal, tinha o grupo político de Portugal, né, que defendiam aí a manutenção da influência portuguesa. Então, existia aí essa divergência de opinião. E essa divergência de opinião vai causar atritos entre esses grupos durante o período imperial, né? Durante o período do Dom Pedro I, o período das regências e o período lá do Dom Pedro II. Questão 2. No dia 11 de março de 1831, os portugueses festejavam o regresso de Dom Pedro I
da viagem que fizera a Minas Gerais. Em meio à comemoração, os brasileiros, descontentes com as atitudes do soberano e inconformados com a influência dos portugueses na vida burocrática e administrativa do país, partiram para a luta. O episódio é lembrado em nossa história como a Noite das Garrafadas. E um dos motivos deflagradores da abdicação de Dom Pedro ao trono brasileiro. Dentre as atitudes do imperador que geraram descontentamento entre os brasileiros, podemos destacar. Tá? Então, teve essa Noite das Garrafadas, que foi conflito entre apoiadores de Dom Pedro e opositores a Dom Pedro I. Né? Ele tinha voltado de uma viagem e houve aí esse conflito nas ruas aí do Rio de Janeiro, entre opositores e apoiadores. A pergunta, que podemos destacar: o autoritarismo, a restrição à liberdade de imprensa, o fechamento da Assembleia Nacional Constituinte e a imposição da primeira Constituição. Tá? Então, foram os motivos do descontentamento dos brasileiros em relação a Dom Pedro I. A questão 3. As colônias de Portugal e da Espanha, na América, proclamam a independência em relação à metrópole, na primeira metade do século XIX. A independência do Brasil foi vista com certa desconfiança por parte dos países latino-americanos, devido ao fato de o Brasil ter adotado a monarquia como forma de governo, enquanto os outros países adotaram a república. Sobre o assunto, responda. Então, o que está falando aí nessa questão? Que o Brasil ele deixa de ser colônia e passa a ser um império, uma monarquia. Os outros países da América é diferente, eles deixam de ser colônia e passam a ser uma república. Então, houve essa diferença aí entre a independência do Brasil e de outros países latino-americanos. Por qual razão o sistema monárquico se apresentou como a melhor alternativa para o Brasil independente? A razão pela qual o sistema monárquico se apresentou como a melhor alternativa para o Brasil foi a de que, para os grupos dominantes da época, a monarquia representava uma maneira do Brasil permanecer unido e também de passar pelo processo de independência sem atravessar os mesmos problemas enfrentados pelos países da América Latina. Ou seja, essa alternativa ela ficou interessante para aquele grupo que comandava o Brasil, porque se eles mantivessem Dom Pedro, eles se manteriam no poder. Se eles trocassem Dom Pedro, não existiria essa garantia deles se manterem no poder. E o país poderia passar por problemas como os países da América Espanhola passaram, como guerras civis, pelo poder, e eles temiam isso. Então, eles temiam perder o poder aqui no Brasil. Então, essa elite brasileira, que já estava no poder, ela vai dar preferência ao sistema monárquico para se manter, para se conservar no poder. De que forma a adoção da monarquia favoreceu alguns grupos políticos no Brasil? A adoção da monarquia favoreceu o grupo monarquista, que identificava-se com a defesa da ordem e da propriedade, que seria garantida por um imperador forte e respeitado. Temiam que a liberdade excessiva pusesse em risco seus privilégios. Foi mais ou menos o que nós falamos na letra A. Eles mantiveram a forma monárquica, o sistema monárquico, porque era a melhor maneira deles garantirem os seus privilégios. Agora, a questão 1, lá daquela atividade avaliativa, da segunda atividade avaliativa. Confederação do Equador. Manifesto Revolucionário Brasileiro do Norte, Pedro de Alcântara, filho de Dom João VI, rei de Portugal,
a quem vós, após uma estúpida condescendência com os brasileiros do Sul, aclamaste vosso imperador, quer descaradamente escravizar-vos. Que desaforado, atrevimento de um europeu no Brasil. Acaso pensará esse estrangeiro, ingrato e sem costumes, que tem algum direito à coroa por descender da casa de Bragança na Europa, de quem já somos independentes de fato e de direito? Não há delírio igual. O texto dos Confederados de 1824 revela um momento de insatisfação política contra a Confederação do Equador, né? Então, eles fizeram, né, a revolução, né, a revolta lá, a Confederação do Equador, criaram um novo estado, e eles eram contrários, né, ao governo de Dom Pedro e chamavam Dom Pedro de estrangeiro, porque ele era português, não brasileiro, tá? Ele se achava no direito de governar o Brasil. Então, esses eram os questionamentos dos confederados. Então, essa insatisfação, atitude absolutista, né? Atitude ditatorial de Dom Pedro I, ao dissolver a Constituinte de 1822 e outorgar uma Constituição que conferia amplos poderes ao imperador. A questão 2. Preveja uma calamidade pública, o povo se enche de indignação com a dissolução da Assembleia. Estão a ponto de revoltar-se e que lhes tem custado muito a contê-los. Senhor Miguel Antônio de Rocha Lima, o trecho faz parte de um ofício assinado pelo então secretário de governo do Ceará, dirigido ao governo imperial, demonstrando uma preocupação com uma possível rebelião popular no início do primeiro reinado. Esse alerta se efetivou na Confederação do Equador, né? Que nós já conhecemos aí, foi uma revolta ocorrida no Nordeste. 6. A charge procura satirizar, tá? Então tem uma charge, né? Dom Pedro com uma outra pessoa, tá? Ela pergunta para o Dom Pedro: a Constituição é para todos, Majestade? Ele responde: quase todos. Eu estou acima dela. Então, ele se achava acima da Constituição, né? Até porque ele tinha criado aquele poder moderador, né? Que dava total poderes ao imperador e ele podia dissolver a Constituição, dissolver a Assembleia a qualquer momento que fosse de interesse dele. Então, a charge procura satirizar a criação do poder moderador na Constituição de 1824. Questão 4. Complete. Com a abdicação de Dom Pedro I ao trono do Brasil, aconteceu um impasse sobre quem governaria o país. A solução encontrada foram as que passaram por 3 momentos distintos, sendo assim denominadas. E, desta última, Padre Feijó era o seu maior representante. Este período tem seu fim em 1840, quando Dom Pedro II assume o trono e dá-se início ao período de nossa história conhecido como a melhor alternativa que completa a frase é. Tá? Então, aí está falando aí daqueles períodos, né, da história do Brasil, logo após a abdicação de Dom Pedro I. Então, vamos ver ali as alternativas. Então, a primeira, regências, né? A solução encontrada foram as regências, que ficou dividida de 3 formas. Regência trina provisória, regência trina permanente, né, ou só regência trina, a regência una, e logo depois ficou conhecido como segundo reinado. 5. São revoltas que ocorreram durante o período regencial, exceto Cabanagem foi, Revolta dos Malês foi, Sabinada foi. A única que não foi nesse período foi a revolta ali chamada de Praieira. 6. Em 4 de setembro de 1850, foi sancionada no Brasil a Lei Eusébio de Queiroz, na época ministro da Justiça, que abolia o tráfico negreiro em nosso país.
Em decorrência dessa lei, o governo imperial brasileiro aprovou a Lei de Terras. Dentre as alternativas a seguir, assinale a correta. O que foi essa Lei de Terras, tá? 1850. O Brasil, até então, as pessoas poderiam possuir terras conforme eles encontrassem terras e não houvessem donos. Se o sujeito fosse cada vez mais para o interior do país, né, em direção às fronteiras, e por acaso encontrasse algum lugar ali naquelas terras que não tinham dono, ele teria até o direito de registrar aquelas terras em seu nome. Era dessa forma até 1850. A partir de 1850, o governo cria a chamada Lei de Terras, ou seja, a pessoa só se tornaria proprietário da terra se ela comprasse a terra, tá? Então ela teria que ter dinheiro para poder comprar a terra. Isso foi uma forma de evitar com que pessoas da classe mais baixa, escravos, né, negros, pudessem ter terras, né, para que a concentração de terras ficasse na mão da elite brasileira. Além disso, estavam chegando os imigrantes a partir de 1850. Então, evitaria também com que os imigrantes pudessem possuir terras. Então, a lei de terras no Brasil é um dos grandes motivos da concentração de riqueza no país, da concentração de terras, né, que reflete até hoje na luta aí por terras, né, o MST, luta por direito à terra. Por quê? Porque lá em 1850, ao invés do governo distribuir as terras, né, entre a população, não, o que ele fez? Ele concentrou a terra nas mãos de poucos. Então, dentre as alternativas a seguir, assinale a correta. A lei de terras visava a aumentar o valor das terras e obrigar os imigrantes a vender sua força de trabalho para os cafeicultores. 7. O problema que nós queremos resolver é o de fazer desse composto de senhor e escravo um cidadão. Essa frase expressa o anseio por uma sociedade livre e que integrasse os escravos como seus cidadãos, né? Essa frase aí do Joaquim Nabuco, né, em 1883. Então ele falava ali que o que eles queriam, né, os negros, né, os ex-escravos, a classe mais baixa, queria o quê? E se integrar à sociedade, né? E não ser descriminalizado, não ir para a margem da sociedade. 8. Não se pode esquecer os laços estreitos que ligavam a economia agroexportadora brasileira à Inglaterra. Os ingleses, nas décadas de 1840, 1850, praticamente dominavam o comércio de importação e exportação do Brasil, do país. Nos anos de 1840, firmas britânicas controlavam 50% das exportações brasileiras de café e açúcar e 60% das de algodão. Da mesma maneira, os bancos ingleses, através de empréstimos externos ao Estado, se faziam presentes na economia nacional. A esse tipo de presença econômica, agrega-se que as pressões inglesas assumiam a forma militar, com o aprisionamento de navios brasileiros. A política no Império e no início da República, tem aí o autor, tal. Além dessa presença econômica, o país citado, né, ou seja, a Inglaterra, exerceu pressões para que o governo brasileiro abolisse o tráfico negreiro. Tá? Por quê? Porque a Inglaterra tinha interesse no mercado consumidor brasileiro. Tá? E o mercado consumidor brasileiro não existia. Por quê? A maioria da população, né, era escrava. O escravo não tem dinheiro, né, para consumir produtos ingleses. Então, os ingleses pressionavam, né, o governo brasileiro que abolisse o tráfico negreiro, né, visando aí o crescimento do mercado interno, né, do mercado brasileiro. 9. Fugiu da Fazenda do Cruzeiro, Distrito da Glória, Termo de Queluz, Joaquim
escravo pertencente ao tenente Antônio Lopes de Faria, com os seguintes sinais: crioulo, barbado, alto, cheio de corpo, boa dentadura, sobrancelhas cerradas. Na mão direita tem o dedo máximo, ou... Ficou estranho isso aí, não sei o que está escrito aí, não. Deve ter tido alguma correção lá de ortografia. Então, tem o dedo máximo ou aleijado e no cotovelo de um dos braços tem uma cortadura. Pés tortos para dentro e nos dedos grandes dos pés não tem unhas. Sinais de chicotadas pelo corpo. Entende de carpintaria. É bom tropeiro. Dá-se a quantia de 1.000 réis, 100.000 réis, né, a quem trouxer e entregar a seu senhor e pondo em alguma cadeia ou dando notícias certas, gratifica-se com 50.000 réis. Tá? Então, isso aí é um anúncio, né, de um jornal da fuga de um escravo, né, do tenente Antônio Lopes, né, o escravo tinha fugido, então ele estava recompensando quem encontrasse esse escravo. Isso aí foi no jornal, né, em 1879. Pelas informações do anúncio, é correto afirmar que fazia parte do cotidiano do escravo, exceto a rebeldia expressa da consumação da fuga, né? O que... exceto, né? Então, eu marquei aí uma das certas, né? Exceto é aquela ali, ó, a aceitação social da vontade do próprio, né, própria do escravo. Tá? Então, está errada a correção aí. A correção é a terceira alternativa. A aceitação social da vontade própria do escravo. 10. O crescimento industrial na cidade de São Paulo foi especialmente favorecido por duas medidas de grande repercussão econômica: a tarifa Alves Branco e a lei Eusébio de Queiroz. Elas estabeleceram, respectivamente, o aumento dos impostos sobre os produtos estrangeiros importados, né, sobre os produtos estrangeiros importados, e a extinção do tráfico negreiro. Tá? Então, a tarifa Alves Branco foi uma tarifa que aumentou os impostos sobre os produtos estrangeiros importados. E a lei Eusébio de Queiroz extinguia o tráfico negreiro no Brasil. A número 1, lá do PET, tá? Então, da segunda semana do PET. A Constituição outorgada por Dom Pedro I em 1824 continha uma inovação institucional que seria decisiva para o funcionamento do sistema político imperial, o poder moderador. Seguindo as recomendações do jurista francês Benjamin Constant, a Constituição do Império introduzia um quarto poder, para além da clássica divisão entre executivo, legislativo e judiciário. A principal consequência da introdução do poder moderador na ordem política imperial foi concentrar enormes poderes repressivos na coroa, criando um regime semelhante aos regimes absolutos da Europa da era moderna, né? Então, o poder moderador concentrava poder na mão do imperador. 2. A charge, né? Aquela mesma charge, mas com outras alternativas aí. A charge aponta para uma importante característica da Carta outorgada de 1824, qual seja a instituição do poder moderador, né? Do poder que dava ao imperador, que tornava o imperador um absolutista, né? Terceira, observe a representação de um monarca em seu trono, empunhando o cetro real. A partir da observação da imagem, o que é possível perceber a respeito do poder do monarca e da importância de uma cerimônia como essa para a legitimação do poder. Tá? Então, ali a gente tem, né, uma imagem em que tem o soberano, né, o rei,
as pessoas ali todas olhando para ele, uma pessoa ajoelhada, ali demonstra, né, o poder, né, a cerimônia demonstra aí uma posição de poder do imperador, né, ele está acima de todos ali, então é uma forma de demonstração de poder. Então a resposta ali, o poder do monarca era visto como absoluto. Ele exercia a função de chefe de Estado, sem um limite de tempo imposto, sendo esse período de governo indo até a sua morte ou abdicação. As cerimônias de coroação de um monarca eram importantes para definir quem, de fato, era o regente da nação ou do império. Intrigas palacianas, como assassinatos de nobres dentro da linha de sucessão e filhos bastardos, eram muito recorrentes. Com isso, era necessário delimitar exatamente quem era o legítimo sucessor e detentor do trono, para evitar fragmentações de facções dentro do território. Então, era visto, né, o cargo, né, de imperador como uma disputa, né, entre os sucessores, entre outras linhas de pessoas que queriam suceder aí o imperador. Tá? Então, essa cerimônia era vista aí como algo de grande importância, né, a coroação do imperador. Assim termina, né, as atividades, ficam todas aí corrigidas, para a próxima semana nós começarmos uma nova matéria, né, um novo conteúdo aí. Está quase terminando a aula, vou parar aqui de gravar.